algum caso que você possa compartilhar conosco de pacientes que você atendeu no hospital e que você viu essa transformação através da nutrição? Sim, são vários, né? Porque a gente vê, assim, por exemplo, reversão de diabetes tipo 2, pessoas que tinham hemoglobina glicada alta, né? E que à medida que ela vai, assim, corrigindo a alimentação, com essas dicas, como eu te falei mesmo, sabe? De evitar de comer só o carboidrato puro, né? Por exemplo, se a pessoa come, assim, só a batata, só a mandioca, mas não acrescentar um azeite, né? Comer, por exemplo, comer abacate, né? Abacate também é um alimento que tem rico em gordura, ela faz com que também a sua glicemia não dispare, né? Tá? Agora, falando, porque eu fico muito em pediatria, né? Então, pediatria, por exemplo, uma vez internou um paciente diabético, né? E ele tinha também autismo e seletividade alimentar. E aí, só que ele tinha hábito de comer o pão puro de manhã. E aquilo lá, eu lembro que a gente media a glicemia dele, estava dando 500, acima, né, de 500, então era muito elevado. E só que a mãe falou, olha, ele come poucos alimentos, entre eles era o frango desfiado, né? Frango desfiado, ovo. Eu falei, então traga, né, que a gente pode acrescentar no café da manhã. E essa mãe trazia, a gente deixava na geladeira, né? Quando vinha o pão, então nós acrescentávamos e a glicemia dele abaixou bastante, né? Então, assim, são pequenas coisas, né? Que a gente sabe que, né, é o dia a dia, mas assim, então é o teu carboidrato, no caso assim, pode ser um pão, uma batata, uma mandioca, junto com uma fonte de gordura, né? Pode ser um azeite, né? Ou um óleo mesmo, né? A manteiga mesmo em si, né? Tá? E uma fonte de proteína também, pode ser o leite, pode ser, no caso, foi o frango, mas pode ser um ovo, tá? Então, isso ajuda a fazer com que não tenha picos hiperglicêmicos. Que interessante. E outra interessante também é você contar seu caso, né, Aninha? Porque eu lembro quando a gente trabalhava juntas, né, que você tinha um problema de excesso de peso, né, e nós ficamos assim muito surpresos, né, com a sua mudança, né? Queria que você contasse então para nós. Compartilhando um pouquinho conosco, assim, ou com vocês, né, na verdade, eu emagreci 22 quilos há 2 anos e meio atrás. E foi bem interessante, que é o que a Irene está falando. Eu mudei completamente meus hábitos alimentares, né? Então, de manhã eu deixei de, assim, comer pão. Então, eu passei a comer mandioca, batata doce, cará, inhame, o ovo. Então, assim, eu gosto muito de ovo. Então, para mim, era até mais fácil, prático, para eu poder cozinhar esse ovo para levar para o trabalho. Porque, às vezes, eu ia fazer a minha primeira refeição quando eu chegava lá no hospital. E uma fruta, né? E, assim, eu não tenho o hábito de tomar café, leite também eu acabei tirando, né, do meu dia a dia, porque eu sentia muitas dores, assim, nas articulações. Então, o leite, o açúcar, eu realmente retirei e eu acabei escolhendo fazer isso, assim, de uma forma mais radical, porque senão eu ia ficar, sabe, querendo só mais um pouquinho hoje, só mais um pouquinho. Como eu não tinha essa disciplina de ir aos poucos, né? Como a gente fala assim, um desmame, então eu preferi, eu já deixei de adoçar o suco, deixei de, assim, comer doces, então eu fui bem radical. Então, no lanche da manhã, eu acabava, assim, comendo uma fruta e, às vezes, eu comia até... Nesse momento, eu até comia uma torrada, porque quando eu fazia minha refeição em casa, a primeira refeição, então, entre o horário do de jejum até o almoço, então eu ficaria muitas horas sem me alimentar. Então aí eu comia 1 ou 2 torradas e mais uma fruta. Aí no almoço também. Então assim, eu acabei substituindo o arroz branco pelo arroz integral. Então para mim, assim, foi muito bom. Então comia sempre uma leguminosa, né? Então tinha o feijão, que era assim mais constante. As outras leguminosas era mais difícil eu estar comendo no dia a dia. E uma proteína, né? Às vezes era uma carne, um frango, peixe e verduras, né? Tanto quando eu comia verdura cozida, eu comia o legume cru como salada. E eu invertia, né? Comia um legume cozido e uma verdura crua como salada. No meio, assim, entre o almoço e o jantar, eu também comia uma fruta. E à noite, então, aí às vezes, assim, na maioria das vezes eu não comia o arroz, então eu comia também ou uma batata ou uma mandioca e aí uma proteína e uma verdura ou um legume.
E isso, assim, foi incrível. A mudança você pôde, né? Então, assim, acompanhar. Então, para mim, ajudou muito. Diminuíram, assim, as dores inicialmente. Depois que eu fui eliminando peso, então, também eu, assim, não senti mais dores articulares. Então, me ajudou muito ter, assim, retirado o açúcar, o leite, né? E os derivados de leite. Então, para mim, foi fundamental nessa melhora das dores que eu sentia. Eu lembro que você também trazia, acho que era chia, né? Você usava fibras, né? Sim, eu usava tanto assim a chia quanto a semente de linhaça, semente de abóbora, né? Bom. Então, a semente de abóbora também ela é rica em magnésio, ela tem um monte de minerais importantes para a saúde, né? Tá? Então, assim, aveia. Então, eu sempre estava utilizando, assim, as sementes, né? Certo. E a farinha de aveia, para mim, assim, teve um efeito, assim, maravilhoso. Verdade. Maravilhoso. Mas e fora isso, também eu via que você, atividade física, né? Que você fazia. Eu também assim, fazia frequentemente. Né? Praticamente, assim, 6 dias na semana eu praticava atividade física. Tudo isso que contribuiu, né? Para essa perda de peso, né? Com certeza. De uma forma saudável, né? Sim. Parabéns, Aninha. Então, assim, refrigerante eu não tomo mais. Né? Então, suco industrializado é difícil, esporadicamente quando eu tomo, porque no meu dia a dia eu não consumo. Justamente porque, assim, eu optei para melhorar mesmo a minha alimentação, né? Como você falou, os alimentos têm muitos aditivos, né? Então, assim, já tem os agrotóxicos que a gente, se não fizer a compra de orgânicos, nós vamos consumir. Eu falei, tem que diminuir de outros alimentos, né? Assim, os aditivos alimentares. Então, para mim, fez muita diferença. Então, no funcionamento do meu corpo como um todo, inclusive. Isso, é verdade.